Vá lá, meninas, está na hora de ir dormir. Vamos dormir? Oh, avô, tens de contar uma história. Oh, eu não lembro de nenhuma história, pá, agora, não me lembro. Oh, avô, mas tens de contar uma história. Bom, ok. Então, eu vou-vos contar uma história. Eu nasci numa pequena aldeia, cresci e brincava, como todos. Mais tarde, quando eu tinha cerca de 14 anos, o meu pai emigrou para a França e a minha mãe ia lá fazer o verão. A decisão que eles tomaram foi eu ficar a tomar conta dos meus irmãos. Eu era o mais velho e eu era o responsável por fazer a gestão financeira, fazer de tutor, digamos. E, paralelamente a isso, todas as terras que os meus pais tinham continuaram a ser amanhadas. Eu fazia vinho, fazia milho e eu tinha que tomar conta de tudo. Portanto, foi uma fase em que me deu muita capacidade de trabalho e muita noção de responsabilidade da vida. Mas, oh, avô, como é que tiveste a ideia da Necmode? Calma, ainda há muita coisa para contar. Quando ia fazer a matrícula em julho de 73, encontro-me lá com um amigo meu, um colega de escola, de turma, e que disse que ia ao centro de emprego inscrever-se à procura de trabalho. E eu disse, pá, olha, se calhar vou também. Acabámos por ser contratados para fabricação de moldes para a indústria do vidro, da embalagem, para as garrafas. Isto é uma empresa nova, tecnologia nova, isto é capaz de ser uma boa chance. E de facto foi um golpe de sorte, no fim de contas, um golpe do acaso, e que foi muito bom para o meu crescimento enquanto profissional. Fui contratado como torneiro, portanto fui para o torno convencional, embora o meu objetivo fosse chegar ao desenho, ser desenhador de moldes. Mais tarde, acabo mesmo por passar para o desenho, 79, 80, e começaram a aparecer as máquinas de controle numérico. Então comecei a fazer um misto de projeto e programação de controle numérico, à unha. Fazíamos as continhas com a calculadora, escrevia-se o programa todo numa folha, com uma tabela, e depois ia-se escrever o programa à mão na máquina. Já nos anos 90, 92, 93, passei a ser responsável pelo departamento de programação e projeto. Fui crescendo mais profissionalmente porque ia fazer os estágios, ia a feiras, o que fez com que eu ficasse com um know-how da organização e do nosso setor bastante importante. E com essas minhas saídas, eu acabei por verificar que era importante não estar a misturar a fabricação dos moldes pequenos, que é as boquilhas, com os moldes do corpo da garrafa. São coisas que se complementam, mas que são diferentes. E eu rapidamente comecei a perceber que, o ideal seria ser células de produção diferentes. Uma coisa é produzir moldes, outra coisa é produzir as boquilhas e os acessórios. E comecei a sugerir isso ao patrão. Ele achava que não. Achava que, ok, está bom assim, vamos continuar assim. Eu comecei a pensar que, ok, não fazes tu, um dia destes vou fazer eu. E começou ali a germinar a ideia. É aquele período da nossa vida em que nós sonhamos mesmo. Uma das coisas que era preciso era dar-lhe um nome. E então o nome Necmold surge justamente do tipo de moldes que fazemos, que é o molde para o pescoço das garrafas. Em inglês, os nossos moldes chamam-se neck rings, é o neck, e agora vou-lhe juntar a palavra em português, molde. E foi daí que surgiu o Necmold. Tive várias ideias para vários nomes, mas este foi aquele que acabou por prevalecer, porque tem tudo a ver com o que produzimos. Os objetivos para criar a empresa eram, basicamente, satisfazer as necessidades do cliente, preços, qualidade e prazo de entrega, e o tratamento das pessoas. Ou seja, porque onde eu estava antes, com o crescimento da empresa, ela de certa maneira desumanizou-se e as pessoas eram quase tratadas como números, e isso incomodava-me muito. E então eu pensei, uma das coisas que a Necmold vai ser diferente é no tratamento das pessoas. As pessoas em primeiro lugar. O capital humano é o mais importante numa empresa. Naquela altura tinha conhecimentos de programação, tinha conhecimentos de projeto, tinha conhecimentos de maquinação, porque todo o meu trajeto me deu essa bagagem, e eu pensei, ok, eu vou fazer a parte de projeto, programação e fresagem, preciso de um torneiro e preciso de um soldador bom. Eu tinha na empresa onde estávamos essas pessoas.
comecei a pensar em abordá-los. Quando decidimos partir para o projeto, eles tinham muito medo do ex-patrão, medo de todos os boicotes que pudessem ser feitos. E eu disse, meus amigos, se vocês forem comigo, isto é a sério. E é tão sério que, se for preciso, é como se fôssemos para um jogo de futebol em que, para ganhar o jogo, nós temos que comer a relva do campo. E eles, ok, sentiram em mim uma pessoa determinada, com o objetivo de seguir mesmo em frente, mas eles tinham sempre muito medo. Começámos à procura e acabámos por encontrar um pavilhão que tinha um alvará antigo e que podia servir de base para depois nós fazermos o nosso próprio licenciamento. Então decidimos ir depois para Amor. Vô, então a Necmol é aqui? Não, amor, aqui foi onde a Necmol começou. Eu sempre cresci a ver o meu pai trabalhar. Eu brincava aos pés do meu pai quando ele estava no estirador a desenhar e a fazer projeto à noite. E eu cresci com a perspectiva de que, se queremos chegar lá, temos que trabalhar e temos que nos dedicar às coisas. Quando estava de férias na escola, mesmo que fosse aquelas férias da Páscoa de uma semana, perguntava sempre ao meu pai se não podia ir trabalhar com o objetivo de aprender coisas. E eu, no fundo, ia colmatar sempre a falta de alguém. E isso trouxe-me know-how, trouxe-me aprendizagem, trouxe-me alguns conhecimentos e algumas formas de fazer as coisas. O que me trazia também algum conforto e alguma tranquilidade era perceber que o Tiago tinha jeito para isto, gostava disto e que ia ser provavelmente um profissional, um bom profissional. Em 2002 estava a estudar Engenharia Mecânica, que coincidiu com a altura da fundação da empresa. Lembro-me perfeitamente de andar lá a trabalhar, a preparar as paletes onde íamos guardar a fundição, o simples pintar das linhas no chão. Fui eu que fiz. Quando a empresa foi fundada, nós já tínhamos aquela noção de tínhamos que definir os espaços, as coisas tinham que estar organizadas e isso, ainda hoje, acho que é uma das bandeiras da empresa. Procuramos sempre ser o mais organizados possível e sentimos sempre que não somos organizados o suficiente. E isso acho que é extremamente importante porque permite-nos nunca estar confortáveis e sentirmos sempre que temos qualquer coisa a fazer, temos sempre um caminho a percorrer. Em 2005 o Tiago entrou e começou a trabalhar connosco. Portanto, ele desempenhou várias funções, que teve nas fresadoras, teve também nos tornos, fazia também programação. Era aqui já um bom suporte para a garantia da continuidade do projeto. Basicamente, o que falava com o meu pai era: vamos definir um projeto, traçar um caminho e vamos começar a segui-lo. Já se tinha gerado a necessidade da certificação da norma ISO 9001 por parte dos nossos clientes. Esse foi o meu primeiro grande projeto. Os clientes naquela altura já exigiam que nós, para sermos fornecedores de grandes grupos, tem que se certificar. E então um dos marcos importantes foi realmente nós conseguirmos, logo em 2006, ser certificados para a qualidade. Até 2008 as coisas foram andando. Depois de 2008 eles começaram a achar que, ok, isto para mim já chega, já não precisamos de investir mais, então sempre que se pensava numa máquina, numa coisa qualquer, era um problema. Comecei a sentir quase que era contra a vontade deles. E eu era ambicioso, eu queria mais, eu queria andar para a frente. E então é aí que eu decido começar a pensar no tal passo que tinha que dar. A parte mais difícil seria eu libertar-me dos sócios. Como um deles era o soldador e o nosso processo de produção, as boquilhas e os anéis passam por levar a tal soldadura, depois eu vou ter aqui um problema. Então, quem é que me vai fazer a soldadura das peças? Não há um soldador que saiba fazer isto ali ao virar da esquina. E então foi aí que pensámos em comprar o plasma, o PTA, de forma a que no dia em que ele saísse daqui, o projeto estava garantido. Era um trabalho que era feito projeção com maçarica à mão, em que é preciso muito know-how e, acima de tudo, era uma tecnologia obsoleta já. Sabíamos perfeitamente que havia empresas concorrentes nossas que já estavam a utilizar novas tecnologias e nós sentimos, para podermos dar aquele passo ali, nós temos que dar este passo antes. Para além do desafio de ser pai, que é o maior de todos, seja para quem for, foi o maior desafio que eu tive até hoje, ver-me a fazer uma viagem profissional pela primeira vez, para ir ter uma formação numa área da qual eu na altura não estava, para aprender uma tecnologia que eu desconhecia e ainda por cima ia levar comigo o meu patrão, que não ia para ir aprender, ia para ir
controlar. Mas eu senti que tinha que ser. E quando tem que ser, não há volta a dar. Quando a máquina tinha um problema, eu tinha que ir lá tentar resolver ou aprender com ela, os dois sozinhos a conversar. Aquela máquina, naqueles 2 anos, era quase como se fosse a minha patroa, não é? Porque se ela precisasse, eu tinha que estar ali. E a máquina hoje em dia ainda está connosco, ainda funciona, ainda trabalha, já temos mais 2. O meu ex-sócio era, digamos, o operador e o Tiago foi-se colocando na posição de charneira, de programar, controlar parâmetros da máquina, evoluir com a máquina, por forma a que no dia em que fosse preciso as coisas estavam garantidas. Até que em 2013 eu chamei-os e disse a meus amigos, isto assim não tem pernas para andar, vocês não querem investir, para vocês isto chega, para mim não, e das duas uma. Vocês ou ficam com isto, na certeza porém que se ficarem com esta eu vou fazer outra ao lado, porque eu não quero parar, quero crescer, quero evoluir, ou então vocês saem e eu fico aqui, eu fico com isto e resolvemos a sociedade. Saíram e a partir daí iniciou-se um novo ciclo. Às vezes sinto que o meu pai preparou a minha entrada da NECMOLD para aquele dia, aquela hora e para fazer aquilo e eu não sabia, nem estudei, nem preparei, mas eu, quando cheguei cá, olha, isto, pronto, sinto que foi feito de propósito. Já lhe perguntei e ele nunca me disse que sim, nem que não, porque se calhar até foi um bocado o acaso dele, mas foi uma coincidência feliz. Tirei Engenharia, nas férias de verão vinha sempre fazer horas na NECMOLD, às vezes num sábado eu estava cá da faculdade, era preciso, tínhamos uma encomenda para mandar na semana seguinte, era preciso fazer algum acabamento no sábado, eu vinha. Isso deu-me alguma bagagem da indústria, do sujar as mãos, do tocar para fazer, que depois, quando entrei no mercado de trabalho, no final de terminar os estudos, sinto que fez toda a diferença. Recordo-me agora que o meu pai nunca me disse que estava lá na NECMOLD. Nunca me falou nisso. Sempre disse, ok, vais procurar trabalho. Deu-me algumas ideias de como procurar trabalho, mas ele próprio se afastou disso. Eu também não me canalizei para lá, recordo na altura a dimensão da empresa era outra, mas eu poderia ter ido para lá. Mas só eu tinha uma ambição diferente, como o meu pai sabia que a minha ambição ou seja, era preciso dar asas a isso. E se eu tivesse ido para a NECMOLD com a dimensão que tinha na altura, inclusive ainda estava com os sócios, ia travar isso. Então o meu pai não falou, fez o típico do meu pai, não fala no assunto. E eu acabei por seguir, procurar, encontrei trabalho na indústria dos moldes de injeção, abri uma vaga como gestor de projeto, convidaram, já sabia falar inglês, já tinha estado no estrangeiro, já tinha alguns contactos de indústria e de trabalho. Na altura, recordo-me que fui o gestor de projeto mais jovem da indústria dos moldes para injeção e isso fez com que eu tivesse contacto com o cliente. Eu viajei várias vezes, fui 3 ou 4 vezes à Rússia, fui à Áustria, fui-me tornando num comercial sem dar por ela. Até que houve depois o dia em que, onde eu estava, senti que já chegava, já não dava mais e disse, não, vou-me embora. E o meu pai disse, não, se quiseres ir, vens. E foi assim que entrei na NECMOLD, porque tu ficas responsável pela parte do departamento comercial. E eu, quando cheguei no departamento comercial, do qual eu era responsável, era quase uma coisa que não existia. Ou seja, eu era responsável de uma coisa que tinha que ser construída. E penso que esse foi dos maiores desafios que eu tive como profissional. Eu achava que não tinha feito um grande trabalho, mas agora que eu me sento e olho um bocado para trás, vejo eu fiz alguma coisa e eu faço parte de algum bom trabalho que foi feito aqui. Eu, sem ter conhecimentos, consegui fazer uma coisa nova. Como tal, agora que já tenho conhecimentos, vou ter que conseguir fazer muito mais. E acho que isso foi a verdadeira entrada do João, diretor comercial, e agora business developer. Entretanto, o João entra em 2015, começámos a pensar as coisas já só dentro de um círculo familiar e decidimos, ok, vamos à procura de um pavilhão novo, e encontramos este onde estamos atualmente e foi aí que em 2016 então deixámos o pavilhão onde estávamos e viemos para aqui. O mercado continuava a solicitar. Quando viemos para aqui já tínhamos feito compra de máquinas. Quando fizemos a mudança das outras já tínhamos uma instalada aqui por forma a fazermos o arranque da nova fase, já com mais capacidade e mais possibilidades de crescer no mercado. E foi aí, depois se dá o outro grande marco, o reunir de uma equipa eficaz e eficiente.
os conhecimentos que o meu pai tem. Da minha parte, a vontade sempre de fazer melhor e de ser mais eficiente e tentar fazer mais com os mesmos recursos e tentar sempre melhorar. E o apoio do meu irmão numa área que é a parte comercial. Antes de vir para estas instalações, fizemos as primeiras viagens de prospecção da NECMOL, arranjei contactos de clientes, peguei no carro do meu pai e disse, não, ok, vamos, temos 5 ou 6 clientes e nós arrancamos numa semana e vamos visitá-los a todos. E foi, nessa semana fizemos 3.000 e tal quilómetros, mas conhecemos novos clientes e chegámos com trabalho, que nós na altura dissemos aos clientes, ok, nós estamos aqui, somos nós, é isto que nós fazemos, nós temos esta capacidade, vamos mudar de instalações, nós dentro de 3 meses vamos ter o dobro da capacidade e assim foi. E depois, quando começámos a laborar nestas instalações, já vinha esse novo trabalho de novos clientes que fez com que nos desse segurança no investimento, ou seja, podemos investir que há trabalho. Começámos a planear, a visitar os clientes que já tínhamos na Europa e eu comecei a organizar a viagem, vamos visitar os clientes, vamos conhecê-los pessoalmente. E aí foi o meu pai, 15 anos depois, voltou a ir lá para fora. O meu pai foi fantástico, não é? Voltou a estar com aquelas pessoas com que ele convivia ano a ano, ou mês a mês, e voltou a vê-lo e agora com outra estaleca, ok, agora estou aqui, sou o dono desta empresa, tenho 2 filhos, um ficou lá a agarrar a casa para ter a certeza que aquilo continua a andar e vem aqui o outro comigo mostrar quem é que nós somos. Pessoalmente, agora um bocado à parte da NECMOL, para mim foi muito bom porque o meu pai é o meu ídolo, não é? Mas sempre foi um pai um bocado ausente. Claro, não dá tempo para tudo. E aí foi quando eu comecei a ter mais momentos de cumplicidade com o meu pai. Foi nessas viagens. Naquele primeiro ano, foi um ano em que a empresa teve que dar um salto gigantesco. Começámos ali a desenvolver mais ou menos a parte comercial. Rapidamente eu comecei a ter os contactos com os clientes, tínhamos a procurar os clientes que mais havia, com quem já tínhamos trabalhado e deixámos. Eu rapidamente comecei a partilhar com o meu pai e com o meu irmão. Calma, nós estamos cheios de trabalho, nós não olhamos para fora daqui porque estamos cheios de trabalho, todos os dias saímos daqui com a sensação que estamos mais atrasados, mas lá fora há muito mais que isto. Se nós não formos fazer mais, alguém vai fazer e daqui a 2 ou 3 anos, quando nós quisermos, alguém já está à nossa frente. A partir de 2016, tudo mudou na vida da NECMOL, porque investimos mais em equipamentos, em tecnologia, alargámos o leque de clientes e praticamente posso dizer que o projeto que eu idealizei no início chegou muito próximo do que eu tinha imaginado. Embora agora reconheça que com a nossa ambição a gente ainda quer chegar mais à frente. Foi um trabalho de equipa que, quanto a mim, desde meados de 2015 até à atualidade, tem sido a expressão daquilo que é a capacidade de trabalho desta equipa de 3 pessoas, né, que estão na administração, com o apoio também de todos os nossos colaboradores. Nós aqui sentimos que temos um misto de um bom ambiente, as pessoas dão-se bem, as pessoas gostam de vir para aqui trabalhar, gostam de vir, mas também tem aquele sentimento de responsabilidade do trabalho. E eu acho que isso faz um bocado a diferença. A NECMOL, embora tenha 3 sócios, acaba por ter bastantes subsócios. Temos bastantes os chamados empreendedores por conta de outrem. As pessoas fazem disto como se fosse deles, no bom sentido. E isso, às vezes, torna a NECMOL diferente dos outros. Acho que as pessoas sentem-se bem e faz diferença. Acaba por fazer diferença. Podemos dizer que as pessoas que trabalham connosco e nós também podemos trabalhar todos os dias, mas com vontade de vir. E quando se tem vontade de vir para o trabalho, é meio caminho andado para o sucesso. A partir do momento em que uma pessoa vem trabalhar para a NECMOL, tem uma carreira a desenvolver. Temos uma equipa de consultores que nos ajudam na parte da formação. Temos um dos melhores formadores na indústria dos moldes, que tem neste momento 48 anos de experiência nesta área. E esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas se desenvolvam sempre. Nós, ao estarmos a limitar as pessoas, estamos a limitar a nossa progressão enquanto empresa. Temos esta grande preocupação de fazer com que as pessoas cresçam, evoluam, façam parte do projeto, se sintam integradas, mas satisfeitas acima de tudo. Todos aqui têm muita importância e fazemos questão de fazer sentir isso às pessoas e acho que esse é uma mais-valia muito importante no projeto NECMOL. O que é que mudou desde o início da existência da NECMOL até hoje? Muita coisa, principalmente a nível tecnológico. Eu recordo-me que no início nós marcávamos as peças com um retificadorzinho pneumático à mão. Escrevia-se a referência da peça, o número da peça. E o logotipo da NECMOL eu fiz um punção e esse punção é que marcava
o logotipo das peças. Dava-me assim aquelas borboletas no estômago, porque as gravações das peças eram feitas com um diprofil manual. Nós tínhamos clientes que pediam 3 letras na peça e tínhamos clientes que praticamente pediam um livro. Então nós tínhamos que escrever nas peças todas com o diprofil aquilo que o cliente queria que se gravasse. Então quando havia peças para um determinado cliente, eu já sabia que tinha 3 dias ou 4 agarrado à esferográfica ali a escrever peças. Aquilo era um filme. Hoje podemos dizer que temos tecnologia que grava 500 peças num dia, se for preciso. Em 2007 nós tínhamos uma máquina que fazia ciclos de 5 minutos. Quando a máquina terminava, nós demorávamos 5 minutos a tirar aquelas peças e a colocar outras. O que quer dizer que nós, em 10 horas de trabalho, a máquina só trabalhava 5, as outras 5 estava parada à nossa espera. Nós hoje em dia temos máquinas que permitem que em 16 horas de trabalho, elas trabalham 16 horas. Fazíamos 200 moldes por mês, hoje fazemos 2000. Avô, e daquela vez em que assaltaram a empresa? Opa, isso foi o cabo dos trabalhos. Portanto, quando eu fiz 60 anos, fiz uma festa e convidei todos os colaboradores. Toca-me o telefone, o alarme, e temos que lá ir ver o que é que se passa. Chegámos aqui, havia portões abertos, coisas rebentadas. No meio daquilo tudo eu começo a andar aqui feito barata tonta, altamente preocupado, não é? Quase a dar-me o treco. E de repente começam a aparecer os colaboradores, uns de trás das máquinas, a filmar, outros a fotografar. Assustou-se. Assustou-se. Bom dia. Conseguiram assustar. E estava ali tinha-me ali um caixote no meio da fábrica, arrebentado. E claro, fui ver o que é que estava no caixote e então o que é que estava lá dentro. Era uma garrafa de vinho enorme, com um rótulo rubricado por eles todos, um conjunto de quilha, anel e punção, tudo em acrílico, com a data gravada, um objeto que guardo com muita estima e carinho. Passou de uma situação de alta preocupação, até quase pânico, para uma situação de alta satisfação e agradecimento pelo ato, pela atitude que tiveram de brincar comigo. E para mim foi muito marcante e muito bonito. Depois da Alemanha levas isso. Olha só a paciência desta gente. Paciência mesmo. É óbvio que no correr de todos estes anos vão acontecendo sempre algumas histórias curiosas e que ficam marcadas. Podemos dizer que hoje, ao fim de 19 anos de existência, a pá de tirar a limalha das máquinas ainda continua a ser uma das pás que trabalha. Foi até um cunhado meu que me deu, cortou a ponta para a pá ficar direita, com o nariz direito para apanhar a limalha melhor. Realmente são peças que ficam para a história da NEC Mold. Até já dei a sugestão de ela ser posta num quadro emoldurada e colocada aí numa parede, porque é sem dúvida um dos marcos. Recordo-me também que o primeiro carrinho da limalha, a minha mãe chegou a ralhar com o meu pai porque era o carrinho que eles tinham em casa e pá, na altura era preciso de um carro para a limalha. Então veio o carro de casa para aqui emprestado e foi emprestado, que ainda cá está. Agora já está ali na reforma, mas ainda cá está. Nós nem nos apercebemos, então, às vezes somos tão fechados no dia-a-dia e vai crescendo, que quando olhamos para as poucas fotografias que há do passado, isto aqui cresceu. Nós já temos quase 30 funcionários, já são 20 e tal famílias. O que está aqui feito até onde nós chegamos é fruto de muito trabalho, é fruto de muitas horas. Eu gostava de ver a NEC Mold com mais tecnologia, empresa muito mais automatizada, com robótica, como eu sempre sonhei ver, porque eu estudei isso. Garantindo melhores condições às pessoas que cá trabalham, o nosso produto com a qualidade que tem, espalhado pelo mundo como já está. Eu gostava que a NEC Mold crescesse, mas mantendo sempre as nossas bases. Os valores que o meu pai criou sejam mantidos e a empresa crescer assim. O obrigado é pouco. Para o meu pai acho que ele merece, sem dúvida, sentir-se reconhecido e está de parabéns por tudo o que fez, faz e vai fazer. Acima de tudo, acho que é um exemplo a seguir. E quando nós temos alguém que nos serve de exemplo a seguir, temos sempre um caminho. E enquanto a empresa e as pessoas que fazem parte da estrutura da empresa seguirem os princípios do fundador, a empresa vai ter sempre caminho.
isto é uma parte de mim. O que está aqui é o meu terceiro filho. Eu sinto-a na pele. E por essa razão tive algum distanciamento aos filhos e ao crescimento dos filhos. E hoje eu penitencio-me por isso, tento recuperar a cumplicidade e a amizade dos meus filhos, porque de facto houve um período da minha vida em que eu, se calhar, não estive lá tanto como devia ter estado. Mas eu acho que agora temos a recompensa disso tudo. Acho que hoje sinto-me satisfeito e recompensado.